Municipal de Educação, número 12 de 2022, institui no âmbito da Secretaria Municipal de Educação o projeto Formação da Cidade destinado aos docentes e coordenadores pedagógicos das unidades educacionais, diretas, indiretas e parceiras da rede municipal de ensino e da outras providências. Artigo 1º. Instituir o projeto Formação da Cidade destinado aos docentes e coordenadores pedagógicos nas unidades educacionais, diretas, indiretas e parceiras da rede municipal de ensino, nos termos da presente instrução normativa. Artigo 2º. O projeto Formação da Cidade realizar-se-á exclusivamente nos horários coletivos e nos horários destinados à formação continuada nas unidades educacionais. 1. Centro de Educação Infantil, 6. 2. Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI. 3. Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI. 4. Escolas Municipais de Ensino Fundamental, EMEFs. 5. Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio, EMEFENS. 6. Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs. 7. Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, CIEJA. 9. Unidade de Educação Infantil Parceiras e Indiretas. Parágrafo único. Nas EMEIs, EMEFs, EMEFENs, EMEBs e nos CIEJAs, o projeto de que trata o caput deste artigo dar-se-á exclusivamente no horário coletivo da GEIV, diverso ao do PEA, a partir da organização de cada UE. Artigo 3º. O projeto Formação da Cidade tem como finalidades principais: 1. Fortalecer os espaços de formação continuada das unidades educacionais por meio de ações específicas, voltadas para o processo de ensino e aprendizagem, recuperação, eliminação de barreiras para aprendizagem e recursos de acessibilidade, enfrentamento do abandono e outras formas de exclusão educacional. 2. Consolidar a atuação do coordenador pedagógico como agente formador dos professores. 3. Consolidar os processos de formação continuada de professores em horários coletivos na unidade educacional. 3. Integrar os profissionais de educação que atuam na unidade educacional e órgãos regionais e centrais da SME. 4. Fortalecer as aprendizagens dos estudantes devido à pandemia. 5. Implementar o currículo da cidade e todos os documentos que o integrem, incluindo a priorização curricular. Artigo 4º. O projeto Formação da Cidade tem como diretrizes principais: 1. A reflexão sistemática sobre aspectos relacionados ao fortalecimento das aprendizagens, recuperação contínua e paralela nos diferentes componentes curriculares, em consonância com o currículo da cidade, a fim de assegurar que todos os objetivos de conhecimento sejam retomados, assegurando aprendizagens efetivas para os estudantes. 2. O aprimoramento dos saberes relativos às propostas metodológicas presentes nos materiais orientadores da RME. 3. O fortalecimento de processos de formação continuada em serviço e em rede. 4. A implementação do currículo da cidade e de seus princípios orientadores que estabelecem a organização curricular de todas as etapas e modalidades da educação básica. 5. A articulação da coordenação pedagógica com o grupo docente e conhecimentos, saberes específicos de cada componente curricular, área do conhecimento, considerando as especificidades de cada etapa e modalidade da educação básica. Artigo 5º. O projeto Formação da Cidade realizar-se-á com exclusividade nas horas adicionais que compõem a Jornada Especial Integral de Formação GEIF,
e horas de trabalho coletivo da jornada básica de 30 horas, reservada aos docentes que estarão organizados em agrupamentos denominados grupos de percurso formativo. Parágrafo 1º. Aos docentes em JBD com jornada completa, incompleta ou em vaga de módulo sem regência, será possibilitada a participação no projeto mediante o cumprimento da jornada especial de trabalho excedente TEX, observando os limites estabelecidos na linha B do inciso 4º do artigo 15 da Lei 14.660 de 2007. Parágrafo 2º. O ingresso na jornada especial de trabalho excedente TEX, nos limites estabelecidos na legislação vigente, dar-se-á por convocação do diretor da escola, após a autorização do supervisor escolar e mediante anuência do docente. Parágrafo 3º. Os profissionais em exercício no Centro de Educação Infantil, parceiros, participarão do projeto nos horários de formação continuada de acordo com os disposto na Instrução Normativa SME número 8 de 2022. Artigo 6º. Os grupos de percursos formativos serão constituídos por agrupamentos de docentes e coordenadores pedagógicos, que se reunirão por meio de plataforma virtual que, por afinidade de área, componente, atuação, participarão de um conjunto de atividades planejadas com vistas a alcançar as finalidades da formação da cidade. Artigo 7. Os grupos de percurso formativo serão constituídos conforme segue: 1. Nas unidades educacionais de educação infantil. A. Professores de educação infantil e ensino fundamental 1. B. Professores de educação infantil. 2. Nas escolas municipais de ensino fundamental EMEFs, Escola Municipais de Ensino Fundamental e Médio EMEFENS, Escola Municipal Educação Bilingue para Surdos EMEBs e Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos CIEJAS. A. Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 que atuam no ciclo de alfabetização. 2. Nos quartos e quintos anos do ciclo interdisciplinar. 3. Nas etapas módulos de alfabetização e básica da EJA e do CIEJA. B. Grupos de professores de ensino fundamental 2 e médio que atuam 1. Nos sextos anos do ciclo interdisciplinar, ciclo autoral e etapas complementar e final de modalidades EJA por componente curricular. 2. Nas séries do ensino médio por área do conhecimento. 3. Nas etapas módulos complementar e final da EJA, do CIEJA e da EJA modular por área do conhecimento. 4. No componente de língua portuguesa para surdos. 5. No componente de língua brasileira de sinais Libras. C. Grupo de professores ocupantes de função docente que atua como 1. Professor orientador de sala de leitura POSL. 2. Professor orientador de educação digital POED. 3. Professores de apoio e acompanhamento à inclusão PAI. 4. Professores de atendimento educacional especializado PAEE. 5. Professores de apoio pedagógico PAP. D. Grupo de coordenadores pedagógicos. Parágrafo 1º. O professor poderá fazer parte do grupo mencionado na linha B, item 2 do inciso 2º deste artigo, desde que tenha em sua jornada de trabalho número de aulas em turmas do ensino médio maior que o número de aulas em turmas do ensino fundamental. Parágrafo 2º. Para fins de fomento de discussões mais produtivas entre os pares dos respectivos agrupamentos, recomenda-se que os professores participem das atividades virtuais em processos de autoformação e, sempre que possível, de forma conjunta. Parágrafo 3º. Os participantes deverão realizar as atividades do projeto Formação da Cidade na plataforma de maneira presencial nas unidades educacionais. Artigo 8º. Na educação infantil, os encontros do projeto Formação da Cidade serão conduzidos pelo coordenador pedagógico presencial nas UEs e coordenados pelos
formadores da FME/Coped e das DRES/DIPEDs. Artigo 9º. Nos encontros formativos mencionados no artigo anterior, serão abordados temas que envolvem os agrupamentos multietários em diálogo com o projeto político-pedagógico e o projeto especial de ação de cada unidade educacional. Artigo 10. Para os docentes que atuam no ensino fundamental, no ensino médio, na educação especial e na educação de jovens e adultos, os encontros do projeto Formação da Cidade ocorrerão por meio de plataforma digital específica, com atividades síncronas e assíncronas, conduzidos e coordenados pelos formadores da Coped, das DRES/DIPEDs e externos. Conduzidos e coordenados pelos formadores da Coped, DRE, DIPED e externos. Artigo 11. Os encontros formativos do ensino fundamental terão como tema principal o fortalecimento das aprendizagens, sendo que a discussão e reflexão deverão estar pautadas nos seguintes documentos da FME-SP. 1. Priorização curricular em ensino fundamental. 2. O currículo da cidade em ensino fundamental. 3. As orientações didáticas do currículo da cidade. 4. Os documentos orientadores para sondagem de língua portuguesa e matemática. 5. Os cadernos trilhas de aprendizagem em ensino fundamental. 6. Os cadernos da cidade saberes e aprendizagem CCSA. 7. Os cadernos Conhecer Mais. 8. Os resultados de avaliação externas divulgados no Sistema Educacional de Registro da Aprendizagem SERAP. 9. Os documentos Sala e Espaço de Leitura, Vivências, Saberes e Práticas. 10. Avaliação no Contexto Escolar, NTA. Artigo 12. Os encontros formativos do ensino médio terão como tema principal a implementação do novo ensino médio e a recuperação das aprendizagens, cujas discussões e reflexões deverão estar pautadas nos seguintes documentos da FME-SP. 1. Currículo da cidade ensino médio. 2. Subsídio de apoio e orientação e implantação do currículo da cidade no ensino médio. 3. Orientações didáticas e outros aportes de apoio ao trabalho pedagógico do ensino médio. 4. As ementas das unidades de percurso. Artigo 13. Os encontros formativos da EJA e do CIEJA terão como tema principal o fortalecimento das aprendizagens, sendo que as discussões e reflexão deverão estar pautados nos seguintes documentos da FME/SP. 1. Priorização curricular e educação de jovens e adultos. CIEJA e EJA modular regular. 2. Currículo da cidade de educação de jovens e adultos. 3. Orientação didática do currículo da cidade EJA. 4. Caderno Trilhas da Aprendizagem EJA. Artigo 14. Os temas serão desenvolvidos na EJA e no CIEJA, considerando os seguintes eixos. 1. Leitura e escrita como compromisso de todas as áreas do conhecimento. 2. Avaliação, replanejamento e intervenções na EJA, especificidade da avaliação de jovens e adultos. 3. Alfabetização e letramento na EJA, novas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento da leitura e da escrita. 4. Desenho universal para aprendizagem do A, como colaborador nas estratégias de articulação. 5. Interculturalidade no universo do sujeito estudante da EJA. 6. Direitos humanos e desafios da plena cidadania no Brasil e seus reflexos na EJA. Artigo 15. Os encontros formativos nas EMEBs e escolas polo bilingue terão como tema principal o fortalecimento das aprendizagens, cujas discussão e reflexão deverão estar pautadas nos seguintes documentos da SME. 1. Currículo da cidade da educação especial Libras. 2. Currículo da cidade de educação especial de língua portuguesa como segunda língua. 3. Orientações didáticas da educação bilingue. 4. A priorização curricular ofertada aos professores que lecionam os componentes curriculares Libras e língua portuguesa na educação básica. 5. A priorização curricular
ofertada aos professores que lecionam os demais componentes curriculares do currículo da cidade. Artigo 16. Os temas serão desenvolvidos nas EMEBs e escolas polo bilingue, considerando os seguintes eixos. 1. Desenho universal para aprendizagem do A. 2. A construção de materiais didático bilingue e a avaliação. Artigo 17. A formação da cidade para os professores de apoio e acompanhamento à inclusão, PAI, e professores de atendimento educacional especializado, PAEE. Abordará 1. A política paulistana de educação especial na perspectiva inclusiva. 2. O plano de atendimento educacional especializado. 3. O atendimento educacional especializado. Artigo 18. Os temas serão desenvolvidos considerando os seguintes eixos. 1. Acompanhamento das aprendizagens. 2. Projeto político pedagógico. 3. Plano de ação e plano de AEE. 4. Serviço da educação especial. 5. Estudo de caso, identificação de barreiras, recurso pedagógico e acessibilidade. 6. Estratégia de atendimento e articulação nas diferentes modalidades de AEE. 7. ODUA como colaborador nas estratégias de articulação. 8. Avaliação, replanejamento e intervenção. Artigo 19. Os temas do projeto Formação da Cidade que envolverem os profissionais designados para a função docente de professor de apoio pedagógico PAP, professor orientador de educação digital POED e professor orientador de sala de leitura POSL estão pautados nos princípios e diretrizes de instruções normativas próprias. Parágrafo único. Além do percurso formativo da formação da cidade, os encontros formativos específicos em serviço desses profissionais terão periodicidade bimestral e serão planejados e executados pela SME/COPED e ou DIPED, podendo ser presencial ou remoto com agrupamentos por território ou DRE. Artigo 20. O projeto Formação da Cidade, de acordo com a área de docente ou público-alvo, terá a seguinte carga horária anual. 1. Educação infantil. A. Professores de educação infantil, 32 horas. B. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1, 48 horas. 2. EMEFs, EMEFEM, CIEJAS e EMEBs. A. Professores de educação infantil e ensino fundamental 1 e professores de ensino fundamental 2 e médio, 81 horas aula. Artigo 21. Farão jus ao atestado para fins de evolução funcional os docentes e coordenadores pedagógicos que atuam nos EMEFs, EMEFEMs, EMEBs e no CIEJA, observados os seguintes critérios. 1. Carga horária mínima anual de 81 horas. 2. Frequência individual de participantes igual ou superior a 85% da carga horária total e anual. 3. Permanência de no mínimo 8 meses na formação. 4. Aproveitamento igual ou superior ao nível satisfatório na formação. Parágrafo 1º. O atestado para fins de evolução funcional será emitido pelo diretor da escola em conformidade com as informações prestadas pela COPED/DIPED no que concerne ao aproveitamento dos participantes. Parágrafo 2º. Para o computo da participação e aproveitamento serão consideradas as atividades síncronas e assíncronas, observados os prazos estabelecidos para o encaminhamento das atividades relativas à formação. Artigo 22. Caberá aos professores em exercício nas unidades educacionais de educação infantil, a partir da organização da UE, participar do projeto Formação da Cidade. 1. Se optante por GEIF nos horários coletivos. 2. Se optante por JBD, facultativamente nos horários coletivos. 3. Se em JB, 30 horas nos momentos de PEA. 4. Se em exercício nos CIEIs, parceiro ou indireto nos horários de formação continuadas. 5. Realizar
sínteses das discussões coletivas mensalmente. 6. Alinhar teoria e prática a partir da reflexão, ação explicitada nos registros em seminário, na transição para o diário de bordo e ou no diário de bordo. Artigo 23. Caberá aos professores em exercício nas EMEFs, EMEBs, EMEFENs e FIEJA, a partir da organização da UE, participar do projeto de formação da cidade. 1. Se optante por JEIF nos horários coletivos. 2. Se optante por JBD facultativamente nos horários coletivos. 3. Participar ativamente da formação da cidade, realizando as atividades síncronas e ou assíncronas em prazo estabelecido. 4. Revisar regularmente seus planos de aula, visando adequá-lo ao propósito de fortalecimento das aprendizagens em virtude da pandemia. 5. Participar dos momentos de articulação na UE, sob orientação da coordenação pedagógica, visando a elaboração de planos de ação coletivas. Artigo 24. Caberá ao coordenador pedagógico no percurso formativo, considerando suas funções de formador, articulador e transformador. 1. Favorecer a autoformação, considerando a JEIF um espaço privilegiado de reflexão a partir dos conhecimentos e discussão contemplados na formação da cidade. 2. Planejar a orientação aos professores em conjunto com o professor orientador de área POA. 2. Alfabetização em língua portuguesa e matemática e nas escolas que ofertam o ensino médio com o professor orientador da área do ensino médio, POA, EM, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e sua tecnologia, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. 3. Planejar momentos para discussão e encaminhamento em conjunto com o professor de apoio pedagógico, PAP. 4. Planejar procedimento e instrumento de avaliação para revisão das ações previstas em seu plano de trabalho e rotina, visando ao replanejamento. 5. Publicizar o material organizado por SME/COPED/DIPED aos profissionais em formação. 6. Observar o desenvolvimento das atividades e participação dos docentes na formação. 7. Destacar os pontos de observação da prática, planejamento, carta de intenção, estratégia didática, projeto pedagógico e devolutivas, e suas relações com a concepção curricular, visando criar condições para o avanço das aprendizagens e para a superação dos desafios que perpassam os processos de ensino. 8. Organizar rotina para intervenção e devolutivas individuais e ou coletivas. 9. Participar das formações em DIPED e ou COPED, a fim de avaliar, retroalimentar e ajustar as intervenções planejadas e os conteúdos da formação da cidade. 10. Organizar rotina para devolutiva individual ou coletiva. 11. Organizar momentos formativos com todo o grupo de professores, visando a socialização das discussões e articulação do grupo para a construção de planos de ação coletivos. 12. Garantir registros com vista à expedição de atestado em conjunto com os demais gestores indicados para fins de evolução funcional, aqueles que fizeram jus a partir dos critérios indicados nestas IN, Instrução Normativa. Artigo 27. Caberá ao diretor da escola 1. Convocar para ingressar na jornada especial de trabalho excedente TEX os docentes em JBD e interessados em participar do programa, observados os limites previstos na legislação vigente. 2. Acompanhar o percurso formativo apoiado às ações de articulação e intervenções planejadas pela coordenação pedagógica e pela equipe da COPED/DIPED junto aos docentes. 3. Conhecer e acompanhar o cronograma de registros solicitados e produzidos para planejar, em conjunto com o coordenador pedagógico, possibilidades de intervenções coletivas e individuais.
4. Avaliar trimestralmente, em conjunto com a equipe gestora, os percursos formativos planejados a fim de replanejar, quando necessário, coletiva e individualmente, os processos de formação instalados na escola. 5. Expedir em conjunto com os demais gestores indicados atestado para fins de evolução funcional aqueles que fizeram jus a partir do critério indicado nesta instrução normativa. Artigo 26. Cabe à Diretoria Regional de Educação / Supervisão Escolar 1. Apoiar a gestão na unidade educacional, indicando a possibilidade e necessidade para órgãos centrais. DRE/SME. 2. Orientar, acompanhar e avaliar a implementação das diretrizes da política pública de formação continuada de professores. 3. Orientar e acompanhar o registro de percurso formativo, observando a consonância com o aprimoramento das práticas educativas para a melhoria de qualidade social da educação. 4. Orientar e acompanhar o percurso formativo, observando e realizando intervenções em conjunto com os demais membros da equipe gestora no que se refere ao acompanhamento e recuperação das aprendizagens organizada pela UE e garantir que o registro da aprendizagem dos estudantes sejam qualificados. 5. Validar em conjunto com os demais gestores indicados atestado para fins de evolução funcional aqueles que fizerem jus a partir dos critérios indicados nesta instrução normativa. Artigo 27. Cabe às equipes das GPEDs 1. Organizar, em conjunto com as equipes da COPED, os percursos formativos que serão desenvolvidos nos momentos de GEIF, materiais de estudo, momento síncrono ou assíncrono. 2. Planejar os momentos de intervenção síncronos, assíncronos, junto ao docente de sua DRE. 3. Participar ativamente de reuniões de planejamento dos percursos de formação do componente frente. 4. Acompanhar as atividades assíncronas na plataforma em todas as turmas de sua DRE. Por acompanhamento frente, incluído ações como dirimir dúvidas, ler e comentar fóruns, avaliar atividades individuais dos cursistas e produzir devolutivas. 5. Planejar com a COPED a pauta de encontro síncrono do trimestre e, em seguida, organizá-los a partir das especificidades de variações de horários coletivos das unidades educacionais das DREs. 6. Manter comunicação periódica com os cursistas, coordenadores pedagógicos e COPED, a fim de fomentar a construção de reais necessidades formativas do território. 7. Avaliar trimestralmente os percursos de formação planejados com SME/COPED, a fim de, quando necessário, replanejar as ações relacionadas à formação da cidade. 8. Informar os dados de participação e aproveitamento na formação às equipes gestoras para fins de emissão de atestado. Parágrafo único. Às equipes de formação da educação infantil da DIPED/DRE caberá a organização das pautas em diálogo com coordenadores pedagógicos sobre a temática dos agrupamentos multietário, considerando o projeto político-pedagógico e o projeto especial de ação PEA das UEs, em consonância com o currículo da cidade e o currículo integrador da infância paulistana. Artigo 28. Caberá às equipes da COPED 1. Planejar, coordenar e implementar o projeto Formação da Cidade. 2. Organizar o fluxo EAD por trimestre. 3. Planejar e executar reuniões mensais com formadores da DIPED e POA, no caso do ensino médio. 4. Produzir o percurso de formação mensal em conjunto com os profissionais das
DIPED. 5. Alimentar a plataforma EAD com os materiais planejados e destinados às horas assíncronas do mês. 6. Acompanhar o desenvolvimento das ações nos territórios por meio de encontros com formadores de DIPED. Artigo 29. Caberá às chefias mediata e imediata dar ciência expressa da presente instrução normativa a todos os docentes integrantes da equipe gestora e envolvidos no projeto Formação da Cidade.